Meu pai e minha irmã trouxeram uma planilha com o que eles acham justo que eu pague por terem me criado, mas eu trouxe o teste de DNA da minha irmã, que prova que ela não é filha dele. Quando era criança, qualquer um que visse a dinâmica da nossa família percebia quem era a favorita. Minha irmã, Amélia, não podia fazer nada errado aos olhos do meu pai. Se ela tirava C na escola, a culpa era do professor. Se eu tirava C, era porque eu não fazia atividades extracurriculares suficientes. Meu pai se gabava dos recitais de dança da Amélia como se ela fosse a próxima grande bailarina, enquanto minhas conquistas acadêmicas não eram tão importantes, porque eram coisas de nerd. Não posso dizer que isso não me incomodava, mas com o tempo a gente cria casca para esse tipo de coisa, ou pelo menos era o que eu pensava. Deixe-me pintar um quadro mais claro de como era crescer naquela casa. Todas as manhãs, antes de ir para a escola, papai fazia cafés da manhã elaborados para Amélia, torradas francesas, frutas frescas cortadas, a coisa toda. Enquanto isso eu tinha sorte se ainda tivesse leite para o meu cereal. Quando chegavam os boletins, meus 10 seguidos recebiam um olhar de esse é o seu trabalho, enquanto um C em inglês da Amélia merecia um jantar de comemoração porque ela realmente se esforçou. Até no Natal, os presentes sob a árvore contavam a mesma história. Amélia recebia pilhas de presentes cuidadosamente embrulhados, enquanto eu geralmente terminava com coisas práticas, como meias ou material escolar. O favoritismo só piorou depois que mamãe ficou doente. Eu tinha 16 anos e Amélia 14 quando mamãe foi diagnosticada com um câncer de mama agressivo e aqueles últimos 2 anos do ensino médio foram brutais. Enquanto eu lidava com aulas avançadas, um emprego de meio período na biblioteca local e cuidava da mamãe, papai se concentrava constantemente em garantir que Amélia não ficasse muito estressada com a situação. Ele até contratou um professor particular para que ela mantivesse sua média de C, porque ela era sensível e precisava de apoio extra. Enquanto isso, eu ficava acordada até as 3 da manhã estudando, depois de passar horas ajudando a mamãe com a medicação e limpando a casa. Mamãe faleceu durante meu último ano, apenas 2 meses antes da minha formatura. Lembro que meu pai não foi à minha cerimônia porque Amélia estava passando por um momento difícil e precisava da atenção dele. Ela decidiu não ir à cerimônia, dizendo que era emocional demais para ela, e papai ficou em casa com ela em vez de me ver me formar e isso doeu mais do que eu gosto de admitir. Os anos da faculdade foram outro nível de injustiça. Apesar de mamãe ter criado um fundo para meus estudos antes de falecer, ele desapareceu misteriosamente. Papai disse que foi usado para pagar as contas médicas. Tive que correr atrás de bolsas de estudo e empréstimos estudantis desesperadamente. Enquanto isso, ele de alguma forma encontrou dinheiro para mandar Amélia para um curso de dança caríssimo em Nova York durante o verão, do qual ela desistiu depois de 3 semanas porque não se sentia à vontade. Esse programa custou mais do que toda a minha matrícula do primeiro ano. Eu me matei trabalhando na faculdade. Carga completa de matérias, lista de honra todo semestre, mais 2 empregos de meio período, um na biblioteca do campus durante o dia e outro como garçonete à noite. Vivi à base de miojo e café, dividindo um pequeno apartamento com outras 3 garotas para economizar dinheiro. Durante esse tempo, Amélia morava em casa sem pagar aluguel, se encontrando através de vários hobbies caros que papai felizmente financiava. Houve uma fase de cerâmica com uma roda de R$ 5.000 que agora está juntando poeira na garagem, um período de fotografia para o qual papai comprou uma câmera profissional e não vamos esquecer sua breve tentativa como crítica gastronômica profissional, o que na maioria das vezes consistia em papai pagar restaurantes caros. Depois de me formar como a melhor da turma, consegui um emprego inicial em uma empresa de consultoria. O salário inicial não era espetacular, mas era melhor do que os 2 empregos de meio período que eu tinha e era o começo da minha carreira. Morava em um estúdio em um bairro perigoso, pegava ônibus para todos os lugares e levava marmitas. Cada dólar que eu conseguia economizar ia para pagar meus empréstimos estudantis ou para meu fundo de emergência. Enquanto isso, Amélia estava em sua 5ª mudança de carreira. Desta vez, ela decidiu que queria ser instrutora de yoga. Papai, é claro, pagou sua certificação, equipamento e até alugou um pequeno estúdio para ela, que ela usou por 3 meses antes de decidir que não se sentia realizada. O problema é que a essa altura, a dinâmica familiar já não me incomodava tanto. Eu tinha criado minha própria vida, longe da minha família, tinha bons amigos, uma carreira em ascensão e meu próprio espaço. Mantinha distância dos assuntos familiares, aparecendo nos eventos importantes com um cartão de presente genérico e indo embora antes que o drama começasse. Funcionava para todos, ou pelo menos era o que eu pensava. Nos últimos anos, realmente me destaquei profissionalmente e consegui uma promoção para consultora sênior, paguei meus empréstimos estudantis adiantado e até comecei a construir um portfólio de investimentos decente. Pela primeira vez na vida, me senti financeiramente estável. Não sou ostentosa com meu sucesso, dirijo um carro usado, moro em um apartamento modesto, mas agradável, e meu maior gasto provavelmente são minhas sessões semanais de terapia, que sinceramente valeram cada centavo, mas suponho que as notícias correm, especialmente na era das redes sociais. O confronto que aconteceu no sábado passado vinha se formando há algum tempo. Uma semana antes, recebi mensagens estranhas da Amélia pedindo conselhos sobre investimentos e perguntando se eu podia ajudá-la a iniciar um negócio. Dei respostas vagas, porque sabia onde aquilo ia dar. Então, papai começou a ligar com mais frequência, fazendo comentários estranhos sobre como filhos bem-sucedidos apoiam seus pais e me enviando artigos sobre gestão de patrimônio familiar. Então, quando eles apareceram na minha porta naquele sábado de manhã, não fiquei surpresa, só fiquei decepcionada. Abrir a porta e encontrar papai e Amélia ali foi como uma cena de um filme ruim. Papai nem esperou um convite antes de entrar no meu apartamento. A primeira coisa que fez foi olhar ao redor e comentar sobre como meu apartamento era luxuoso. Não é, é só um apartamento de 2 quartos com móveis da IKEA. Amélia se jogou no meu sofá como se fosse dela, enquanto mexia no feed do Instagram. Papai então tirou uma planilha detalhando o que ele chamou de minhas obrigações familiares. Ele calculou que eu devia aproximadamente R$ 50.000 por ter me criado. Aparentemente, ele guardou recibos de tudo, desde minhas contas médicas da infância até material escolar. Além disso, ele queria que eu investisse
investisse na nova ideia de negócio da Amélia, um tipo de espada de cura com cristais, que só precisaria de cerca de R$ 75.000 para começar. Foi aí que eu explodi de verdade. Comecei com o fundo da faculdade e perguntei diretamente o que realmente aconteceu com as economias da mamãe. Ele murmurou algo sobre contas médicas, mas lembrei a ele que o seguro da mamãe havia coberto a maior parte. Então, mencionei cada aula de dança, cada hobby caro, cada vez que ele escolheu a Amélia em vez de mim. Até peguei meus extratos antigos de empréstimos estudantis no meu telefone para mostrar exatamente quanto tive que me endividar enquanto ele financiava as fases de autodescoberta da Amélia. O golpe final? Eu tinha algo guardado há anos. Algo que mamãe me disse durante uma de nossas últimas conversas, quando a morfina deixou mais honesta do que nunca. Parte 2 daqui 30 minutos.